Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Savana Reis e eu estou hoje com Thales Amorim e Surieli Silva. Somos da turma EI22 e ficamos responsáveis por apresentar a temática Instrumentos Ópticos para a sequência de apresentações da matéria de Física do professor Zanini Fabris. O nosso trabalho está dividido nos tópicos instrumentos ópticos, instrumentos de projeção, instrumentos de observação, olho humano, anomalias da visão e outras anomalias. Os instrumentos ópticos são equipamentos construídos para auxiliar a visualização do que seria muito difícil ou impossível de enxergar sem eles. As peças fundamentais que compõem a maioria dos instrumentos ópticos são os espelhos e as lentes, e eles estão intimamente ligados às nossas vidas. Eles são dispositivos capazes de processá-los de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. Diante disso, através de recursos relativamente simples, foram capazes de revolucionar a humanidade, seja propiciando conforto, ajudando aos homens na busca de suas origens ou no aprimoramento científico. A maior parte deles, como as lunetas, telescópios e microscópios, funciona como aplicações diretas dos princípios da óptica geométrica. Entendendo isso, nós podemos perceber que para a compreensão desse assunto, precisamos primeiramente entender a temática dos outros grupos. Por isso, iremos recapitular de forma breve alguns conceitos que aprendemos no decorrer da temática. A óptica geométrica tem como objetivo demonstrar o comportamento da luz quando se propaga em um meio, quando atinge uma superfície e os fenômenos associados a isso. Consequentemente, por estar relacionada ao comportamento da luz, a óptica geométrica está associada ao estudo da visão, da formação das cores também, imagens, entre outros assuntos. Por isso, podemos dizer que os instrumentos ópticos são formas de aplicações dela. Espelhos são superfícies pólidas e sem curvatura, capazes de promover a reflexão regular da luz, estando presente em inúmeros dos instrumentos. Já a refração da luz, por outro lado, é o fenômeno que consiste na mudança da velocidade da propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos diferentes. Durante a refração, o comprimento da onda da luz muda enquanto a sua frequência permanece constante. Já as lentes, elas se tratam de um elemento que atua por meio dessa refração, introduzindo assim descontinuidades no meio em que a luz se propaga inicialmente e que reconfigura a distribuição da energia transmitida. Dentro disso, entramos no citado campo das lentes e suas aplicações nos instrumentos ópticos. As objetivas são, geralmente, conjuntos de lentes posicionadas de forma que possam corrigir as aberrações cromáticas. Além de possuírem bom poder de resolução, permitirem um contraste legal de tons, possuírem distância focal e permitirem ajuste desse foco, de forma que a pessoa que esteja observando consiga aproveitar as possibilidades e fazer o uso adequado delas. Essas lentes utilizadas podem ser convergente. Além de convergente, para quem não consegue enxergar de perto, ela consegue enxergar de longe. E a lente divergente é a lente para quem não consegue enxergar de longe, ela só consegue enxergar de perto. A lente convergente, ela possui as bordas delgada e fina, e a divergente espessa. A lente divergente é um exemplo perfeito para quem tem miopia, por exemplo. Elas também podem ser divididas entre lentes objetivas secas e objetivas de imersão. Essas de imersão podem estar imersas no óleo ou na água. A aberração cromática que eu falei antes, para quem não sabe, eu também não sabia, nada mais é que uma complicação óptica muito comum que acontece quando uma lente não consegue capturar todos os comprimentos de onda da cor para o mesmo plano focal. Quando duas lentes são colocadas de um jeito que funcionem como uma só,
Elas serão chamadas de justapostas, se estiverem encostadas, também de separadas, caso haja uma distância separando elas. Muitos dos instrumentos ópticos muito utilizados nos dias de hoje são constituídos por associações dessas lentes, né? Já que eles buscam corrigir defeitos que uma única lente produz. Bom, meu nome é Thales Amorim e eu vou explicar agora um pouco sobre essa questão. Um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e outra divergente, ambas com distâncias focais iguais a 8 cm, é montado para projetar círculos luminosos sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado variando-se a posição das lentes. Em uma dessas montagens, um feixe de luz, inicialmente de raios paralelos a 4 cm de diâmetro, incide sobre a lente convergente, separada da divergente por 8 cm, atingindo finalmente o anteparo, 8 cm diante da divergente. Nessa montagem específica, o círculo luminoso formado no anteparo é melhor representado por... a resposta correta seria a letra C. Como a distância focal da lente convergente é 8 cm, a mesma posição da lente divergente, os raios entram paralelos e convergem para o centro óptico da lente divergente e não sofrem desvio, formando no anteparo o mesmo círculo luminoso com diâmetro 4, formando o mesmo diâmetro. Agora eu irei explicar um pouco sobre a associação de lentes justapostas e a associação de lentes separadas. Quando duas lentes são associadas de forma justapostas, utiliza-se o teorema das vergentes para definir uma lente equivalente. Como, por exemplo, de associação de lentes justapostas, temos a imagem aí, onde temos uma lente convergente, né, se tiver imersa ao ar, uma lente plano-convexa, a lente 1, e a lente 2 é uma lente plano-côncava, né? Elas estão justapostas umas à outra, coladas aí. Este teorema diz que a vergência da lente equivalente à associação é igual à soma algébrica das vergentes das lentes componentes, ou seja, eu tenho a vergente da lente 1 e a vergência da lente 2. Aí eu calculo separadamente cada uma das vergentes e depois somo elas. Aí eu vou ter a vergência equivalente das duas lentes. Que também pode ser, aí nós temos essa fórmula aí, a vergente equivalente vai ser igual a vergente da lente 1 somada com a vergente da lente 2. Ou também pode ser escrita como a vergência, a forma da vergência vai ser igual a 1 dividido pela distância focal da lente. Então ela pode também ser escrita pela 1 sobre a distância focal equivalente igual a 1 sobre a distância focal da lente 1 mais 1 sobre a distância focal da lente 2. Associação de lentes separadas. Quando duas lentes são associadas de forma separada, utiliza-se uma generalização do teorema das vergências para definir uma lente equivalente. Segue em tela um exemplo dessa associação separada. A generalização do teorema diz que a vergência da lente equivalente a tal associação é igual à soma algébrica das vergências dos componentes menos o produto dessas vergências pela distância que separa as lentes. Dessa forma, segue em tela as duas maneiras de escrever essa fórmula. Instrumentos de projeção são os instrumentos que se caracterizam por formar uma imagem real que pode ser projetada em um anteparo, como, por exemplo, uma tela. Uma câmera fotográfica é formada basicamente por uma câmera escura que contém uma lente chamada de objetiva e o filme onde serão projetadas as imagens. De maneira geral e bem simplificada, o processo de projeção da imagem no filme ocorre da seguinte forma. A objetiva da câmera, que é um sistema convergente formado por uma ou mais lentes, projeta a imagem real e invertida sobre o filme, sobre o qual a imagem ficará gravada sobre a ação de fenômenos fotoquímicos. Já na câmera digital, a ideia básica é captar a imagem com um sensor especial e transformar cada ponto dessa imagem em bits que são registrados numa memória.
Descarregando essa memória no computador, podemos reproduzir cada foto na tela do monitor de vídeo, armazená-la ou então imprimi-la através da impressora. O elemento mais importante da câmera é o sensor CCD, que é como se fosse o olho capaz de registrar na forma digital as imagens focalizadas por uma lente. Este dispositivo consiste numa pequena pastilha de silício contendo centenas de milhares de células individuais que nada mais são do que os diodos ou transitores sensíveis à luz. Esse sensor funciona com um sistema de varredura que lê o nível de luz que incide em cada elemento da matriz de sensores, enviando então uma sequência de valores digitais correspondentes para a memória. Para cada ponto de imagem, nós vamos ter 3 sensores, que é como se eles medissem a intensidade da luz de cada cor básica que corresponde àquele pixel. Lembramos que o pixel é a unidade da imagem ou ponto da imagem. Ou seja, quanto mais pixels tiver o sensor e, portanto, a câmera fotográfica, mais nítida será a imagem obtida. Projetores. Esses são dispositivos que projetam a imagem de um objeto real sobre uma tela que pode ser visualizada por vários espectadores. Eles são constituídos por uma lente convergente, da qual muitos aqui já sabem que eu expliquei. Uma lente convergente é aquela que é caracterizada por alguém que não consegue enxergar de perto. A objetiva, a qual fornece a imagem real, invertida e maior do objeto. Em sua constituição, há ainda um espelho côncavo, que é colocado atrás da lâmpada do projetor e é utilizado para melhor iluminar o objeto e minimizar as perdas de energia luminosa. O funcionamento de um retroprojetor é basicamente o mesmo de um projetor de slides ou de um projetor de cinema. Um exemplo do projetor de slides é o datashow. Um objeto no qual uma película transparente com uma imagem é colocado entre uma fonte intensa de luz e uma lente convergente. A posição do objeto e a distância focal de lente devem ser tais que a imagem resultante seja uma imagem real, que é a única que pode ser projetada. Bem, então, dentro daquela caixa do retroprojetor, há uma lâmpada potente. A tampa dessa caixa é uma lente. Sobre a lente, você coloca a película transparente contendo a imagem. A luz passa pela lente, passa pela película convergindo até atingir um prisma ou um espelho, dependendo do modelo, que muda a direção da luz de maneira que ela incida sobre uma tela branca à frente, e lá a imagem se forma. Agora, resolvendo uma questão temos que um projetor de slide deve projetar sobre uma tela situada a 10 metros do aparelho uma imagem 20 vezes maior. Determine a distância do slide à lente e a vergência da objetiva do projetor. O slide é o objeto e a imagem se forma sobre uma tela. O enunciado pediu a distância do slide à lente. Essa distância é P. A distância P' da tela à lente foi dada no enunciado. P' igual a 10 metros. Então temos que P' sobre P vai ser igual a 20. P' vai ser igual a 20 vezes P, pois isolamos o P'. Substituindo o P', temos que 10 vai ser igual a 20 vezes P. Então P vai ser igual a 10 sobre 20, e realizando a divisão, teremos que P vai ser igual a 0,5 metros. Para calcular a vergência, vamos ter que a vergência resultante vai ser igual à soma das outras vergentes. Então, a 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 0,5 mais 1 sobre 10. 1 sobre F vai ser igual a 2,1 dioptrias. Vou explicar agora sobre os instrumentos de observação. Os instrumentos de observação são instrumentos que fornecem imagem virtual do objeto. Podemos citar a lupa, a luneta, o telescópio e o microscópio, por exemplo. A lupa, também conhecida como lente de aumento, é uma simples lente que fornece a imagem virtual, direita e maior que o objeto. A lupa deve formar uma imagem virtual e direita do objeto, sendo uma lente
convergente o objeto, deve estar entre o foco objeto e a lente. O que é o microscópio? É um instrumento de observação constituído por uma ocular e uma objetiva. A ocular é uma lente ou um conjunto de lentes convergentes. A objetiva é uma lente ou um conjunto de lentes convergentes de pequena distância focal. A função do microscópio é formar de um objeto real muito próximo uma imagem final virtual com grande aumento. A objetiva deve formar uma imagem real e invertida do objeto. A ocular, tendo como objeto a imagem formada pela objetiva, deve formar uma imagem virtual e direita. Chamamos de luneta astronômica todo instrumento óptico que tem por finalidade realizar observações de astros e estrelas. Podemos dizer que a luneta astronômica possui o mesmo princípio de funcionamento do microscópio composto. A diferença básica entre eles é que a lente objetiva é uma lente muito maior, onde a distância focal está na ordem de metros, enquanto que a lente ocular possui distância focal na ordem de centímetros. Como sabemos que o objeto a ser visto em uma luneta astronômica está muito distante dela, a lente objetiva da luneta conjuga uma imagem real e invertida no seu plano focal. A imagem que a lente objetiva conjuga serve de objeto real para a lente ocular, que desempenhando o papel de lupa, acarretando, portanto, uma imagem final virtual, direita e ampliada em relação à primeira imagem formada. Bom, agora vamos resolver uma questão sobre. A questão diz que a objetiva de uma lente astronômica simples tem 50 centímetros de distância focal e a ocular tem distância focal igual a 1,5 centímetros. A imagem de um astro observado vai se formar a 43,5 centímetros da ocular. Determine a. O comprimento do tubo que constitui a luneta. B. O aumento visual da luneta em condições usuais de observação. A solução da letra A temos que, esquematicamente, a formação da imagem é... Aí nós temos um desenho representando. A imagem forma-se no plano focal da objetiva e é objeto para ocular. Calculando a abscissa em relação ao ocular, temos. E aí, seguindo passo a passo, nós vamos chegar na resposta. Quando vamos analisar algum objeto na Terra, é mais agradável utilizarmos as lunetas terrestres porque elas tornam direita a imagem final em vez de tornar a imagem final em invertida. A luneta de Galileu é uma luneta terrestre que utiliza uma lente divergente de pequena distância focal como ocular. A imagem fornecida pela objetiva está em seu plano focal imagem porque o objeto está muito afastado. A lente divergente é disposta entre a objetiva e a imagem. Essa imagem é um objeto virtual para a lente divergente, situando-se entre seu foco principal objeto e seu ponto antiprincipal objeto. A imagem final, então, é direita em relação ao objeto visado. Já lá por volta de 1680, Isaac Newton desenvolveu o telescópio refletor a fim de resolver os problemas das aberrações cromáticas dos refratores de sua época. No lugar de uma lente para captar a luz, Newton usou um espelho de metal curvo, espelho primário para captar essa luz e refleti-la para o foco. O espelho côncavo produz de um objeto distante uma imagem situada em seu foco. Essa imagem vai se comportar basicamente como um objeto virtual com relação a um espelho plano que, por sua vez, fornece uma imagem real para a lente ocular que funciona como uma lupa. Um dos telescópios mais famosos do mundo é o telescópio Hubble, que possui uma objetiva de 2,40 metros de diâmetro e está em órbita a uma distância de 600 quilômetros da superfície do planeta Terra. O olho humano.
A princípio, e de forma bem simplificada, o olho humano pode ser considerado um instrumento óptico porque ele é constituído por uma lente biconvexa, no caso, o cristalino, que fica situado na região anterior ao globo ocular. No fundo do globo ocular está a retina, que é sensível à luz e serve de anteparo para as imagens. As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Bom, a imagem que vemos é resultado do seguinte processo. O cristalino, uma lente biconvexa, forma uma imagem real e invertida do objeto, a qual fica localizada exatamente sobre a retina. Feito esse processo, essa imagem é enviada ao cérebro pelo nervo óptico, após inúmeros processos complicados que a fazem ficar na posição correta. Enxergamos o objeto nitidamente. Conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem deles forma-se sobre a retina. No entanto, existem alguns casos que ela não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeitos de visão. Esses defeitos ocorrem em razão de uma possível deformação no globo ocular ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. Eles podem ser corrigidos com a utilização de óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia a laser. Na miopia, pela imagem se formar antes da retina, existe uma dificuldade de enxergar em distâncias mais longas. Um exemplo perfeito, como já foi dito, é as lentes divergentes. Quando se fecha parcialmente os olhos, forçando os músculos, a visão melhora, porque forçando o cristalino, a distância focal aumenta, ficando mais próxima à retina. Se diminuímos o orifício de entrada de luz, a visão também melhora, já que os raios de luz vão conseguir convergir na retina. Como tratamento para a miopia, temos 3 formas, de tratarmos. Temos o óculos. Nos óculos ocorre o uso de lentes divergentes, como já falei, nas quais os raios de luz vão se divergir antes de entrar no olho e depois vão entrar pela pupila e convergir, formando a imagem na retina. Temos a segunda opção, que é as lentes de contato. Elas são lentes rígidas ou gelatinosas, que também corrigem a distância focal. E a terceira e última é cirurgia refrativa. É um tipo de cirurgia que corrige os erros de refração no olho, assim corrige a distância focal e, consequentemente, a miopia. Bom, vou explicar agora sobre o grau de uma lente divergente. O quanto uma lente consegue desviar a luz se chama vergência e é dada pela seguinte fórmula: V igual a 1 sobre F, onde V é a vergência e o F é o foco da lente. A unidade é dada por dioptria, representado pela inicial di, que equivale ao inverso do metro. No dia a dia, contudo, a unidade que usamos é o grau. Por utilizar lentes divergentes na miopia, o grau sempre será negativo. Podemos definir o defeito visual hipermetropia como sendo um defeito oposto ao defeito visual miopia. A hipermetropia se caracteriza por um achatamento do olho do eixo anteposterior ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. No caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina, e isso provoca falta de nitidez na formação de imagens próximas. Para que uma pessoa hipermétrope consiga enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é necessário aumentar a convergência de seu olho. Para conseguir aumentar a convergência do olho, é necessário que a pessoa faça uso de lentes convergentes ou faça cirurgia, a fim de modificar a curvatura da córnea, tornando-a mais convergente. Presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada, é a anomalia da visão que ocorre com o envelhecimento da pessoa, ocasionando o enrijecimento do cristalino, ocorrendo por volta dos 40 anos de idade. A correção é feita com lentes convergentes, bifocais ou multifocais. Já o astigmatismo é a situação no qual a córnea possui uma superfície irregular ao invés da forma esférica angular, que leva a uma refração desigual dos raios luminosos, não originando nenhum ponto focal.
Essa imperfeição se compensa através do uso de lentes cilíndricas que permitem assim a convergência de apenas alguns raios luminosos, permitindo então a criação de um ponto focal na retina do olho. A visão em cores se dá graças a pigmentos sensíveis à luz encontrados nos cones. Em cada cone há um tipo de pigmento produzido pela ação de um gene específico. Aos que são ativados, por exemplo, pelo comprimento de onda da luz vermelha, os que são ativados pela luz verde e os que são ativados pela luz azul. A partir de mutações podem surgir na população alelos alterados desses genes que são incapazes de produzir um ou outro pigmento. Dessa forma, podemos dizer que o daltonismo, outra anomalia, é condicionado por um alelo mutante no cromossomo X do gene responsável pela produção de um dos pigmentos visuais. Já falando sobre o estrabismo, ele se caracteriza por um desequilíbrio na função dos músculos oculares, fazendo com que os dois olhos não fixem o mesmo ponto ou objeto ao mesmo tempo. São 6 os músculos extraoculares em cada olho que controlam os movimentos dos globos oculares. Para nós focarmos ambos os olhos no mesmo objeto, todos esses músculos dos nossos olhos, eles devem trabalhar de forma harmoniosa. O cérebro, através da imagem, controla os movimentos destes músculos por via de impulsos nervosos de excitação e inibição, de forma que quando o músculo de um olho contrai o seu antagonista, ao mesmo tempo relaxa. Bem, a catarata é uma doença dos olhos caracterizada por uma perda da visão como consequência da falta de transparência do cristalino. Para tratar essa doença, é preciso a avaliação de um especialista para determinar a real causa do transtorno. A solução desse problema, quando impossibilita uma vida normal, é a intervenção cirúrgica, processo que permite a recuperação da visão. Estima-se que a doença atinja quase a metade de toda a população com idade superior aos 65 anos e que esteja altamente relacionada com a maioria dos casos de cegueira. Bom, aqui estão as referências que nos foram necessárias para a produção do nosso trabalho. Agradecemos a sua atenção e retomaremos na quarta-feira com a resolução da lista de exercícios que será passada para a turma. Caso existam perguntas, vocês poderão nos contatar via WhatsApp através do grupo da sala e então nós faremos um vídeo esclarecendo as dúvidas. Obrigada e até a próxima!